Muito bem, bom sábado para todo mundo. Graça, paz e muita saúde para você, para todo mundo que está ao redor de você. A vida é desafiadora, mas vai passar, vai passar. Hoje nós fechamos os 10 dias de oração, que é uma proposta para toda a Igreja Adventista na América do Sul, mas também a gente está concluindo a série Respiração da Alma, com o propósito de fortalecer, em alguns iniciar, essa experiência prática de intimidade com Deus através da oração, tendo os salmos como referencial. Embora a gente esteja concluindo esses momentos, oração é um modo de vida. Conversar com Deus e crescer nessa experiência é um contínuo que a gente precisa abraçar para a nossa vida. Então, essa série, na verdade, só vai fazer sentido se isso for real nas nossas vidas, se esse ritmo de conversar com Deus, de criar essa amizade com o nosso Pai Celestial for real. Então, quero incentivar de coração para que essa experiência continue na sua vida, né? A gente tem o guia de oração, que está lá na bio do nosso Instagram, que é um guia que ajuda a gente a desenvolver esse hábito de oração e aprofundar esse hábito através dos salmos, um salmo de manhã, um salmo à noite, no horário que você preferir. A ideia é ler e perceber aquelas perguntinhas que estão ali, 5 perguntinhas para extrair um pouco mais do salmo, o que ele está dizendo, e moldar a nossa própria conversa com Deus. Tem sido muito legal para mim ouvir essa experiência de outras pessoas e ver como que as pessoas estão transformando a maneira de conversar com Deus, ao ver orações e salmos onde várias pessoas conversaram com Deus de uma maneira que às vezes elas não sabiam que podiam falar assim, ou não se sentiam livres para conversar assim com Deus. E tem sido muito encorajador para mim ver isso. Eu tenho crescido nessa experiência, tenho aprendido a conversar com Deus de maneira mais franca, né? Tem sido muito bom para mim. Então, se você de alguma forma não começou, nunca fez, não tem problema, pode começar a partir de hoje. Embora a série esteja finalizando, essa experiência, como eu disse, ela é para a vida. Então, quero te incentivar a respirar com a alma mesmo, né? E a gente tem visto que as emoções, elas são centrais na experiência da oração. Os salmos, eles não negam e eles nem se afogam nas emoções, eles não se deixam dominar, mas eles apresentam um panorama para a gente do que significa lidar com o nosso estado emocional, com as nossas instabilidades diante de Deus. E a proposta dessa série foi, e como eu disse, continua sendo, para depois que ela terminar, a gente faça esse exercício conjuntamente. Hoje a gente vai fazer esse último exercício junto aqui dentro da série, mas que a gente continue nessa prática individualmente, né? E mesmo conjuntamente, nada impede que a gente volte em outros momentos, em grupos, em família, a voltar a fazer esse exercício, né? Como eu já disse, o impacto dessa série, falei no início dela, eu recebi, assim, das exposições do tema feito pelo Dr. Tim Mack, me impactaram demais, ouvir e começar a perceber, aprofundar nesse diálogo da oração, através do livro dos Salmos, e eu espero ter conseguido compartilhar boa parte da riqueza que eu aprendi com essas impressões. Eu tenho percebido minha necessidade de amadurecer na conversa com Deus, no meu diálogo com Ele, e eu anseio de verdade que a nossa comunidade, que o Espaço Novo Tempo de BH, ela seja marcada por uma intimidade com Deus. E eu oro mesmo que essa série tenha sido útil para isso, possa ser útil para isso, e todas as ideias que a gente levantar para que a gente possa fomentar um ambiente de oração e de diálogo com Deus, que elas possam nos fortalecer, para a gente criar mesmo essa identidade de intimidade com Deus. Os salmistas já nos ensinaram nessa série sobre dor, sobre sofrimento, sobre louvor e sobre culpa. Caso você tenha perdido algum episódio, não tenha visto, está lá no nosso canal do YouTube, Anote BH. E hoje a gente vai fechar a série com o Salmo 73, refletindo numa oração feita por alguém carregado pela dúvida. Você já teve dúvidas sobre Deus? Você está por acaso passando por questionamentos em relação a Deus agora? Essa não é uma experiência incomum em momentos de crise, e a gente está vivendo não uma crise, mas várias crises socialmente. O Salmo 73, ele é atribuído a Asaf. Você vai ler isso bem no comecinho do Salmo. Que juntamente com a família dele, ele foi separado pelo rei Davi
para conduzir os cânticos de adoração ao Senhor no Templo de Salomão. Você pode conferir isso lá, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 25. Ou seja, o que a gente vai ler, que aconteceu, é que o ministro de louvor entrou numa crise de fé. Se alguns podem ficar impressionados com o fato de um líder da comunidade religiosa ter e expressar as suas dúvidas, o que é nada incomum em relação a Deus, repare o que, citando o professor Tim Mack, está acontecendo aqui. É além disso. As palavras das pessoas duvidando de Deus, no Salmo 73, se tornam as palavras de Deus às pessoas com dúvidas. E aos céticos, Deus dá voz. Então, o que a gente vai fazer é um exercício de ouvir aqueles que estão enfrentando o ceticismo, a dúvida e a dificuldade de confiar, de acreditar e de entender Deus. Vamos ouvir, então, Asaf. Salmo 73, na minha versão, diz assim: com efeito, Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Modejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios. Sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Sim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor, Deus, põe meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. De início, Asaf afirma que Deus é bom. Primeira coisa que ele fala. Mas logo em seguida ele mostra não estar tão certo disso. Ao lado de outros escritores bíblicos como Jó, como Jeremias, ele ataca a aparente injustiça, indiferença e impotência de Deus. O salmista fala da origem, do significado e como que ele processou essas suas dúvidas, orando a Deus. Para o pensamento hebraico, dizer que Deus é bom significa afirmar que as suas ações são boas. Ou seja, nós somos o que fazemos, Deus é o que faz. Em Gênesis, tudo que Deus cria, ou seja, tudo que ele faz é bom. A bondade do Senhor, de Yahweh, é proclamada ao longo do texto bíblico, especialmente baseada no que ele faz pelo povo de Israel
ao livrá-los da escravidão no Egito. Isso é um grande tópico que vai percorrer pela Bíblia. Deus é bom porque Ele livra, porque Ele salva, porque Ele liberta. Esse é o Deus que a gente conhece. Deus faz o que é bom, por isso Ele é bom. Porém, algo aconteceu na vida de Asaf que o impedia de continuar afirmando isso com honestidade. Ele não conseguia ou não sabia se acreditava mais se Deus era bom. Já aconteceu isso contigo? Você já passou por essa sensação de ter uma experiência onde você chega nessa conclusão de não ter tanta certeza assim se Deus é bom? Ao ilustrar a jornada que ele estava enfrentando, essa jornada espiritual, o salmista ele diz que os seus pés resvalaram, que ele teve próximo a tropeçar, desviar do caminho, escorregar e cair. Que pela descrição parece que a jornada espiritual dele não estava sendo um negócio fácil, estava sendo difícil, trajeto penoso. O que aconteceu? No verso 3 ele fala assim: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele invejou porque viu. Ele viu alguma coisa. Ele viu prosperidade. Prosperidade aqui é o substantivo shalom, termo hebraico mais sublime para falar de paz, de completude, de bem-estar. Na verdade, é bem difícil expressar em palavras tudo, ou o sentido pleno do que shalom significa. Remete à vida dos sonhos, à vida boa. Tem conexões com aquilo que a gente conversou semana passada sobre bem-aventurança. Asaf observa os soberbos e violentos da terra e nota que eles estão saudáveis, sem preocupações. E enquanto pisam nas outras pessoas, eles desfrutam da sagrada Shalom. Não enfrentam as aflições que qualquer pessoa comum passa. Parece que nada os atinge. Parece que eles estão numa outra categoria de humanidade, como se, na verdade, eles fossem alvo da proteção de Deus e não as outras pessoas. A vida, na descrição de Asaf, para esses perversos e ímpios, é maravilhosa. Eles vivem numa extravagância tão grande que falam até atrevidamente contra o céu e contra a terra, e pior, se você reparar no verso 10, Asaf vai dizer que eles arrastam multidões atrás deles. Tem um monte de gente que segue esses malucos, perversos, que estão fazendo só mal. O povo se volta para esses influenciadores como referências para serem imitadas. E Asaf está ficando desesperado com o que ele está vendo. A altivez é tão grande que esses ímpios falam como se fosse o próprio Deus ou como se eles estivessem acima dele. E tudo isso, ao olhar de Asaf, culmina numa vida tranquila e endinheirada desses orgulhosos. Qualquer semelhança com a nossa sociedade contemporânea pode não ser mera coincidência. Qual que é a fonte da insatisfação de Asaf? Por que ele está reclamando? Por que ele está duvidando de Deus? Ele diz: inveja. Ele inveja a vida boa dos perversos. A gente precisa atentar para uma coisa aqui, delicada. A motivação do desgosto não era a indignação contra as desigualdades sociais ou alguma blasfêmia contra Deus, mas porque ele, Asaf, não tinha as mesmas circunstâncias tão favoráveis de vida. Ele admite isso. Ele fala que ele está invejando a vida deles. Por vezes a nossa decepção com Deus ela pode ser decepcionante. Pode ser que a base da nossa inconformidade tenha raízes egoístas. É possível que fiquemos menos indignados pelos motivos certos, que nos desestabilizemos mesmo quando é com a gente, quando é perto de nós, e isso nos desestrutura, mas quando vai distanciando talvez não incomode tanto. Reparem. Vamos ler o verso 13 e o verso 14. Novamente. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração
e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã castigado. Lembra-se do verso 1, onde é dito que Deus é bom para com os puros de coração? Agora, nesses versos, Asaf diz que não valeu a pena conservar o coração puro. Foi inútil. Afinal, ele é afligido e castigado todo dia, enquanto os perversos de coração duro, apodrecido, que desprezam a Deus, estão sob sombra e água fresca. De novo, o seu dilema não é intelectual apenas. Asaf não está frustrado só com o jornal, com o que ele leu no feed de notícias. A dor e o sofrimento que ele está passando diariamente confrontam a ideia de que Deus é bom. Por isso também ele está passando por esse processo de inveja da vida boa, que ele está vendo com quem a priori não devia ter. Ele não pensa só, ele está sentindo isso. E essas circunstâncias pesadas na vida de Asaf parecem afogar facilmente esse conceito da bondade divina. Ele não consegue engolir mais isso, não desce, é como se estivesse entalado aqui. E mais uma vez eu te pergunto, você já passou por isso? Você por acaso está enfrentando esses dilemas? Não importa qual era o dilema de Asaf. Na verdade, ele não diz exatamente o que é que ele está enfrentando, qual que é essa circunstância, mas isso de fato nos ajuda, porque a oração de Asaf, no Salmo 73, pode se tornar a nossa. Ele não detalha exatamente o que ele está passando. Então, pode ser que essa circunstância, independente de ser específica, mas a ideia de passar por esses conflitos, ela abarque a experiência humana no geral. Afinal, nós somos seres holísticos, integrais. Então, a nossa cognição, ela interfere nas nossas emoções, que abalam a nossa saúde física, que mexe com a nossa volição, com a nossa tomada de decisão, e, obviamente, a nossa fé está entranhada no meio disso tudo. Além dos nossos traumas particulares, cada um de nós passa, nós hoje estamos vivendo uma crise sanitária global com efeitos socioeconômicos tão intensos que não tem a mínima dúvida estão interferindo na nossa visão de Deus. Podem afetar isso diretamente. E há uma tendência religiosa de rotular pessoas que possuem honestos questionamentos de fé como menos espirituais. Talvez você já viu isso, ou talvez você já sentiu isso. Como se fosse impossível a dúvida legítima ao que possui um relacionamento verdadeiro com Deus. Pessoa que tem esse relacionamento. Bom, Asaf, Jeremias, Jó, como eu disse, Companhia Limitada, contrariam essa premissa. Todos esses questionamentos de Deus acontecem com eles, e eles questionam com um detalhe muito importante, sem soltar a mão do Eterno. Eles questionam a Deus continuando com Deus. O fato de questionarem a Deus é exatamente porque esperam, têm alguma esperança de que Ele os responderá, de que Ele está aberto a ouvi-los. É por isso que eles insistem com Deus. Ao contrário, se eles não tivessem esperança em Deus, se Deus fosse algo para deixar no passado, eles nem conversariam com Ele. O questionamento de fé com Deus é exatamente na esperança de que Ele é a solução, a fonte, o caminho para a resposta para as nossas dúvidas. Embora, obviamente, seja desagradável essa experiência de passar pelos questionamentos de fé e ter esse confronto direto com Deus, isso nos faz amadurecer. Crescer custa e dói, a gente sabe disso. Como professor de educação física, eu já treinei várias pessoas. E um componente fundamental do treinamento é a frequência de estímulos. Novas adaptações exigem novos e regulares estímulos, diferentes. Não adianta manter o mesmo treino por meses. Ou pior, treinar uma vez e nunca mais. Com a fé ocorre algo semelhante. A fé é uma dádiva divina, mas ela precisa ser exercitada. Assim como o treino de ontem interfere, mas não substitui o treino de hoje, o exercício da fé de ontem não exime o exercício da fé de hoje. Eles podem te deixar mais preparados para os desafios maiores, mas não é um estímulo vitalício. Quanto mais estagnado, seja no treino ou seja na fé, mais perdas. É inevitável.
E por isso, embora seja desconfortável estudar duro, suar a camisa, trabalhar pesado, enfrentar provações, grandes benefícios podem ser colhidos dessas experiências. Crescer é um privilégio. Então, passar por isso pode ser motivo, inclusive, de gratidão no relacionamento com Deus, de ter que lidar com essas coisas, de ter que crescer com essas coisas, de ter que confrontar a gente mesmo e a Deus no meio dessas coisas. Versos 15 a 17, vou reler com vocês. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tem um ponto de transição no Salmo exatamente aqui. Asaf reconhece que seus conflitos espirituais impactam a sua comunidade. Assim que ele abre esse trecho, essa estrofe do Salmo. Na verdade, ele diz que só pensar em dizer tudo isso faria dele um traidor contra uma geração inteira de filhos de Deus, que depositam a fé no Altíssimo. Olha que curioso. Ele expõe tanto os seus questionamentos de fé, quanto a convicção de que revelá-los é trair seu povo. Vamos pensar nisso aqui. As dúvidas individuais expostas na primeira parte do Salmo, elas vão se tornar a causa do medo de que um pânico espiritual coletivo seja instalado e possa enfraquecer e até aniquilar toda a fé dessa geração de filhos de Deus. O que Asaf começa a passar aqui é uma espécie de compreensão de que a experiência comunitária nos equilibra e nos edifica. O dilema dele não se reduz a esconder seus questionamentos para não abalar a crença de alguém, mas vai além. Lembrar-se da comunidade equilibra suas dúvidas. Pois ao tirar o foco de si, ele observa duas coisas: a dor do outro e a fé do outro, quando ele não está olhando só para dentro. Ele vê inúmeras pessoas ao seu lado passando por dores, talvez dores até maiores, mais complexas e difíceis que as suas, e fortalecendo a sua fé no eterno. Então ele começa a ver outras experiências, além da sua. E olhar para o lado faz Asaf considerar que o seu anseio pela vida tranquila poderia ser uma cruel e traidora faceta do seu egocentrismo. A vida em comunidade, a vida não isolada, ajuda-nos a lidar melhor com os nossos conflitos pessoais. Mas, além disso, o salmista entrou no santuário. Ele fala isso no verso 17. Até que entrei no santuário. Isso não significa exatamente dizer que ele foi à igreja. O típico modelo que a gente tem de igreja, igual a gente entende hoje, onde as pessoas se sentem à vontade para... Agora nem tanto, né? Mas tirando o contexto que a gente está vivendo, sem isolamento, etc., né? Se sentiam livres para ouvir, sentar, ouvir uma mensagem, estudar a Bíblia, orar juntos, cantar. Essa realidade toda se aproxima mais da liturgia das sinagogas. As igrejas herdaram isso desse contexto. O templo era o local de sacrifício e intercessão dos sacerdotes pelo povo. Mas, contudo, é importante salientar que no entorno do templo, muita coisa acontecia. Havia um trânsito intenso de pessoas, havia cânticos no entorno do templo, orações, estudos, discussões sobre a Escritura. Talvez você se lembre, ou já tenha visto, de que o próprio Jesus passou dias ouvindo e interrogando doutores da lei no templo. Eles estavam numa discussão teológica quando ele era adolescente. E ele passou a semana inteira antes da sua crucificação ensinando no templo todos os dias. O evangelista Lucas nos conta esses detalhes só a título de exemplo, mas tem vários outros que a gente pode perceber que a atmosfera do templo era uma atmosfera onde muita coisa acontecia. Então, adentrar nessa realidade foi o ponto de virada para Asaf. Perdão de pecados, intercessão e a experiência comunitária da fé, ver o que acontecia ali no entorno, abalaram a crise que abalou o salmista. Se a dúvida brota de uma experiência vivida, você precisa imergir noutra experiência que lhe conceda a chance de analisar a situação por outros ângulos.
Na vida em geral é assim. Você não pode afundar só naquela perspectiva. Você tem que começar a olhar por pontos diferentes, inclusive na fé. Isso é necessário. E a pergunta que aquele que sofre crise de fé precisa fazer é: eu já dividi as minhas dúvidas com diferentes pessoas que exercitam a sua fé em Deus? Eu já dividi, já compartilhei? Eu já tornei essa experiência de alguma forma comunitária? Note, a gente está aqui aprendendo com os dilemas de Asaf, que é um homem separado da gente por cerca de 3.000 anos. E olha quantas coisas ele está apontando para a gente ressignificar na nossa cabeça. Por que não cresceríamos? Por que não dimensionaríamos melhor os nossos questionamentos ao dialogarmos com alguém que confia em Cristo, aqui e agora, que está perto da gente, vendo talvez coisas bem semelhantes e contextuais em relação ao que a gente está passando? É possível que a pessoa que tenha crise de fé, é possível que, se esse é o seu caso, se você está vendo uma crise de fé, é possível que você esteja rodeado de amigos, colegas de trabalho, professores, líderes, familiares, vizinhos, que são críticos em relação à Bíblia, a Jesus, não creem em Deus. Quem sabe muitas dessas pessoas são pessoas inteligentes, mesmo com uma conduta moral admirável, talvez que você até gostaria de ter e não tem. E pode ser também que o seu contato com cristãos seja reduzido primariamente a essa versão midiática que aparece nos jornais entre abusos, escândalos, na política, na sociedade. Ou então algum parente difícil de dialogar, disseminador de fake news à beira do fanatismo. Agora, sejamos honestos. Se essa é a principal e única experiência onde você vive próximo de uma atmosfera incrédula e observa um cristianismo nominal corrompido, qual que é a chance das suas dúvidas serem sanadas, tratadas com equilíbrio e equidade? Honestamente, quais são as chances boas disso acontecer? Quando as dúvidas vêm, eu tenho a opção de parar, estudar a Bíblia, viver em comunidade, frequentar a igreja, de servir e amar a Deus e o próximo, ou rejeitar tudo isso e nem sequer falar com Deus. Parar com essas coisas todas. Não vou ler mais a Bíblia, eu não vou viver mais em comunidade, não vou frequentar a igreja, não vou ouvir um culto, não vou servir meu próximo, não vou exercitar meus dons. A minha pergunta é: quando alguém que está em crise faz isso, está lidando honestamente com seus dilemas ou está simplesmente evitando confronto? Está se abrindo para Deus o responder ou está evitando todas as formas possíveis de Deus falar com ele? Uma criança não descobre se morango é gostoso misturando um pó vermelho na água. Ela precisa provar a fruta. É assim que ela vai descobrir. É só o verdadeiro que põe em perspectiva o falso. Então, você não achará dilemas, ou melhor, você não achará paz para os seus dilemas com Deus tapando os ouvidos para Ele, ou justificando a sua frieza a partir de más testemunhas que tomam o nome de Deus em vão e o jogam no esgoto com as suas práticas. Olha o verso 18. Ele continua: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Vamos lembrar de novo o início do Salmo. Asaf comenta que o seu chão estava escorregadio, lembra? Que o pé dele estava resvalando e tal. Agora ele aplica isso para um outro contexto. Após entrar no santuário, ele percebe que eles, os perversos, não apenas estão em lugares escorregadios, mas caem em destruição. É o que ele vai continuar falando depois. A instabilidade gerada pelas dúvidas dos que creem em Deus não é maior do que a vulnerabilidade dos que ignoram o eterno. Ao contrário, pela descrição do salmista, destruição, assolação e terror são a marca destes. Afinal de contas, quem que tem resposta para tudo? Se você continua lendo essa parte, depois que ele entra no santuário e começa a analisar as coisas por um outro ângulo, nos versos 21 e 22, Asaf vai declarar que a amargura de coração o embruteceu, o tornou ignorante e
E olha que interessante, irracional. A dor e opressão que ele estava sentindo no coração fez com que ele não pensasse direito. É o que ele está dizendo. Para ele, a decepção com a realidade afetou a sua capacidade de raciocinar perante Deus. E isso amplia a discussão aqui. Por quê? Há uma falsa dicotomia popular que prega só existirem duas opções mutuamente excludentes, fé ou razão. Provavelmente você já viu isso. Ou você crê ou você pensa. Caso racionalize, irá necessariamente abandonar a crença em Deus. Há muita gente que advoga essa ideia. Isso é falacioso. Veja, todos nós cremos em algo. Abandonar a crença num Criador e Redentor não significa perder a fé. Não significa perder a fé, significa trocá-la. Questionar Deus passa por assumir uma outra crença que se apresente como suficiente para suplantar a fé cristã e bíblica. E é um caminho legítimo, mas você vai precisar de encontrar uma outra crença. Provar num laboratório a existência de Deus é tão improvável quanto demonstrar cientificamente a sua inexistência. Ambos estão no campo teórico e da crença. Então, evidências que fortalecem e enfraquecem ambos os lados podem ser colocadas em cima da mesa. E isso sem falar dos agnósticos, que se colocam numa posição mais comedida, não põem na mão no fogo por qualquer uma das duas propostas, e tentam assumir uma certa neutralidade. Em suma, o que eu estou querendo dizer é que o Cristo da Bíblia não implica em abandono, mas em substituição de fé. O ataque à crença alheia, à teoria de alguém, obviamente, deve ser rejeitado. Mas cada um precisa comparar e avaliar o caminho que vai seguir. Alguma fé vai ter que ser expressa. E essa é provavelmente a decisão mais séria para cada ser humano. Que não se resolve lendo milhares de livros, sendo um PhD, um super intelectual, mas lidando honestamente com suas crenças. É pela experiência. O problema do sofrimento e da injustiça não é um dilema para quem crê na Bíblia, é um dilema para qualquer ser humano. A frase, uma pessoa pode ser persuadida por um argumento abominável e não se deixar convencer por um argumento que deveria aceitar, é de Anthony Flew, renomado filósofo britânico, que deixou o ateísmo e passou a crer na existência de Deus. Flew decidiu se abrir para outras experiências, e o curioso é que no caso dele foram puramente ou especialmente experiências racionalistas que abalaram as suas teorias. E, consequentemente, no caso dele, abalaram a sua militância ateísta. E eu trouxe esse exemplo simplesmente para dizer que existem evidências e lacunas de ambos os lados, mesmo no contexto racionalista. O sofrimento e a existência de injustiça no mundo são um problema para cristãos, mas também para qualquer pessoa, inclusive para os mais céticos. De fato, há quem advogue que o problema seja ainda maior para os ateus. Maior. C.S. Lewis inicia o seu livro Cristianismo Puro e Simples apresentando a ideia de que os seres humanos, em geral, possuem uma noção de certo e errado. Uma lei natural que se constitui na base do que a gente chama de moralidade. Embora nós possamos desobedecê-la e até divergir em alguns níveis, C.S. Lewis vai dizer que a gente não pode negar a sua realidade. Ele ilustra o ponto dele. Imagine um país em que as pessoas fossem admiradas por fugir da batalha. Ou em que uma pessoa se orgulhasse de ter enganado todas aquelas que foram bondosas com ela. Seria o mesmo que imaginar um país em que 2 mais 2 fosse igual a 5. Isso está relacionado com o argumento moral para a existência de Deus. Em suma, a moralidade universal exige um legislador moral. O filósofo William Lane Craig, para demonstrar a falta de moralidade objetiva na visão darwiniana, cita o próprio Darwin, na obra The Descent of Man, O Declínio do Homem. Abre aspas. Craig citando Darwin.
Se os homens fossem criados precisamente sob as mesmas condições das abelhas de uma colmeia, dificilmente teríamos dúvida de que as nossas fêmeas que não se casassem, assim como as abelhas operárias, acreditariam ser dever sagrado matar seus irmãos. E as mães lutariam para matar suas filhas férteis. E ninguém pensaria em interferir. Sem querer aprofundar nessa discussão apologética, quem não crê em Deus precisa responder por que nós caracterizamos como estupro, ou seja, algo moralmente errado, um ato sexual não consentido entre seres humanos, e não atribuímos o mesmo para tubarões. Por que o holocausto nazista e esse assassinato recente de um garoto que chamou uma outra menina para sua casa para jogar um videogame, matou friamente, falou, fiz isso porque eu quis. Por que isso não é uma questão de opinião? Antes de reclamar do mal e do sofrimento, é necessário refletir se existe mal e bem, se existe certo e errado no mundo sem Deus. Numa sociedade guiada pela simples seleção natural, a gente pode realmente fundamentar o certo e o errado, o mal, a existência do mal, no quê? Qual é o fundamento? Asaf nos sugere no Salmo 73 que os pés podem escorregar no terreno do que crê em Deus e no terreno do que não crê em Deus. Ambos terrenos podem ser escorregadios. E essas reflexões, mas sobretudo, essa entrada no santuário fez o salmista perceber isso e declarar no verso 23, eu estou sempre contigo, pois tu me seguras. Pela primeira vez parece que ele declara algo relativo à proximidade. A presença de Deus é percebida ao ele experimentar o sustento diário de Deus. Ao invés de olhar simplesmente a vida boa que ele invejava, ele começou a olhar os livramentos que ele passara e o sustento de Deus até ali. E ele diz que Deus o guia com seu conselho e o recebe na glória. E ele continua. O que temos de permanente no céu e na terra? Quem além do eterno pode satisfazer perenemente a nossa vida? Se o meu coração desfalece, diz Asaf, como abrir mão da fortaleza que me protege de inúmeros ataques sofridos? Uma vez que Deus o cerca, receber um ataque na perspectiva de Asaf, depois de entrar no santuário, passou a ser motivo de gratidão. No mundo mau como o nosso, sem termos a Jesus como fortaleza, poderíamos estar recebendo centenas de milhares de ataques, ao invés de receber um ou alguns. No Salmo 73, o destino dos que se afastam de Deus é a destruição, porque eles não têm uma fortaleza ao redor deles, não é feridas. É a destruição completa. E ele termina o Salmo assim, verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Asaf termina sua oração no meio da dúvida, dessa crise, dizendo que para ele bom é estar junto de Deus. Antes da entrada do mal no mundo, Criador e humanidade viviam juntos. A Bíblia diz que após a eliminação completa do mal no mundo, o Redentor e a humanidade viverão juntos eternamente. Nesse interim, você pode escolher reaproximar-se. O sacrifício foi e é o caminho para essa intimidade. Como a gente falou várias vezes, o ponto da virada para Asaf foi entrar no santuário. Além da dimensão coletiva que a gente já falou, o centro da realidade do santuário é particular entre o pecador e Deus. Ele entra no santuário porque existe uma distância. E quando ele toma a decisão de entrar, é porque ele quer, de alguma forma, reconhecer que Deus está tentando se reaproximar e ele aceita essa reaproximação. O santuário, além disso, ensina que o problema do mal no mundo é algo que nós observamos, sim, mas é algo também que a gente faz parte. Biblicamente,
A realidade do sofrimento na Terra, ela é introduzida pela decisão livre do ser humano de não dar ouvidos a Deus. Por isso que existe mal no mundo. A perpetuação do mal permanece devido a essa contínua rebelião humana de não querer ouvir a voz de Deus. E ao entrar no antigo santuário, o indivíduo ele tinha a convicção de que era parte ativa da presença do mal no mundo e buscava perdão e paz através de um sacrifício. E ele só faz isso porque ele deu atenção à voz de Deus de convidá-lo para o sacrifício. A palavra korban, sacrifício, no hebraico está ligada à ideia de aproximar-se, chegar perto. A raiz de sacrifício é exatamente isso, aproximar-se. Em suma, entrar no santuário era reaproximar-se de Deus. Em Jesus, todo o santuário ganha significado e ganha realidade. Na cruz, Jesus lida com o mal em nós. E no seu retorno, ele dará fim ao mal no mundo. Mas entre o perdão e a glória, ele nos convida para estar perto. E perceber que por mais que a gente receba feridas, ataques, aflições, ele continua sendo uma fortaleza para que nós não sejamos consumidos, entremos em terror e sejamos destruídos. Você é livre para seguir o caminho que você quiser, e eu também. Mas a gente não é livre para escolher o destino do caminho que a gente escolheu. Então, terminando essa reflexão, mas essa série tem um convite final para a gente. Entrar no santuário. Como que a gente faz isso? Orando, que a gente falou o tempo inteiro. Esse é o meio de entrar no santuário. Hoje, celestial. Converse honestamente com Deus, com o Senhor. Mantenha isso como uma prática regular. Para dizer o que você está sentindo. Está chateado? Fala se está chateado. Está feliz? Fala se está feliz. Está empolgado? Fala se está empolgado. Seja franco com ele, mas converse com ele. Todos que enfrentaram questionamentos, dúvidas, dilemas e ultrapassaram o texto bíblico são aqueles que decidiram questionar sem soltar a mão de Deus. Eu oro para que você experimente que bom é estar junto de Deus. Especialmente nos momentos de dor e de dúvida. Vamos falar com ele. Pai, eu não conheço a fundo as dores e as dúvidas dos meus irmãos e irmãs aqui, amigos, das pessoas que estão ao meu redor. Conheço talvez um pouco sobre as minhas. Mas o Senhor conhece a todos nós. E eu quero dizer que não tem sido fácil viver nesse mundo de trevas, tão corrompido, injusto, mau. Mas nos dá a alegria de poder dizer como Asaf, que bom é estar junto de ti. Que a tua presença, a maior bênção que a gente pode ter, Deus conosco, seja experimentada por todos nós. Em nome de Jesus. Amém.